Graça e paz, bom dia. Como sempre, inicio essa nossa conversa desejando um dia muito bom, muito abençoado em sua vida, trabalho e família. Hoje eu quero falar sono perigoso. O nosso texto é uma parábola que Jesus disse. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Alguém já disse que os sonhos são os guardiões do sono. E que não sonhamos porque dormimos, mas que dormimos porque sonhamos. Isso porque quando sonhamos estamos concluindo ao que chamamos de resto de dia. Isto porque dormimos com algumas coisas que não foram bem resolvidas e ficaram pendentes em nossa mente. Assim, muitos dos nossos sonhos, ou a maioria deles, são manifestações oníricas de nossas pendências diárias. Ou seja, sonhamos com o que se relacionam com as coisas diárias que ficaram pendentes. O nosso resto de dia, que causam tanta ansiedade, angústia, dor, estresse, etc. Os sonhos de ansiedade são conhecidos como pesadelos e acordam as pessoas durante a noite com um enorme pavor. Ou, se não os acordam, não descansam para o dia seguinte. Muitas pessoas não conseguem dormir e precisam de tomar medicamentos que forcem essas pessoas a isto, pois se não dormirem, não terão um dia tranquilo seguinte. Às vezes penso o contrário disso. Às vezes me vem em mente que o nosso sono é o guardião dos nossos sonhos. Penso que o Senhor é quem nos dá os bons sonhos, para que sonhemos e ao levantar no dia seguinte, esses bons sonhos que ficaram gravados no nosso pré-consciente ou subconsciente, de maneira que possamos idealizar e realizar estes sonhos durante o dia que se segue. Mas existe um sono perigoso, e a este eu quero chamar a atenção de vocês, que é o sono espiritual, a falta de vigilância, onde o inimigo sempre coloca coisas más em nossa mente, família, igreja e no mundo. Tudo isso por falta de vigilância. O Senhor Jesus diz que é Ele, o Senhor Jesus, é quem planta, e que o campo é o mundo, e que a boa semente são os filhos do reino de Deus, os filhos da luz, ou seja, aqueles que receberam a salvação e trabalham em prol dela no mundo. Façam que essa salvação se espalhe em todo o mundo. Mas existe também uma outra semente, que são os filhos das trevas, que atuam no mundo e até mesmo dentro da igreja do Senhor. O Senhor Jesus diz que os filhos das trevas trabalham no sono do mundo, enquanto os homens dormem. O joio no meio do trigo, lançam o joio no meio do trigo. E essa semente de joio é lançada de maneira tão velada que as suas raízes se entrelaçam de maneira que fica difícil de ser tirada sem danificar o pé de trigo, a plantação de trigo. São mentiras que parecem verdades, são coisas bonitas que destroem a vida de muitas pessoas, são pensamentos lógicos e atrativos que no final redundam em destruição e morte. Por isso, devemos estar apercebidos e nunca descansar na nossa vida espiritual, não dormirmos espiritualmente. Para a nossa vida espiritual, nós devemos estar bem apercebidos. O certo é que no sono do mundo, às vezes até no sono da igreja, o maligno lança coisas ruins nas mentes e nos corações, até algumas coisas aparentemente boas, mas que no final vai trazer grande dano. Peço a Deus que nos faça ficar bem acordados com essas coisas, e que nos façam ficar atentos a tudo que está acontecendo, e que nos rendamos totalmente ao serviço de Deus para uma boa paz na vida, na família
na igreja e no mundo. Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas tremendamente, no sentido de ficarmos apercebidos quanto o Senhor diz que é o Senhor é que planta a boa semente e que o campo é o mundo e que as pessoas que te receberam como Salvador e Senhor e que foram salvos e que trabalham em prol dessa salvação são a boa semente, é o trigo do Senhor lançado neste mundo. Mas o Senhor também disse, Senhor Deus, que existe uma semente maligna que é lançado enquanto as pessoas dormem. Não permita, Senhor Deus, que a igreja do Senhor, os servos do Senhor, durma. O mundo dorme, com certeza. Ele dorme e germina sementes más que é lançada nele. Mas, meu Deus, não permita que isto aconteça no coração da igreja. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, que o Senhor te abençoe abundantemente. Hoje, quinta-feira, às 19h30, nós temos culto na igreja. O nosso culto desta quinta não será transmitido. Será um culto presencial. Eu quero te pedir que você corra e marque o seu lugar. Se você pode estar por aqui, corra e marque o seu lugar. Esteja cultuando ao Senhor e sendo ministrado pelo Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.